Tudo bem, pessoal? Esse aqui vai ser um vídeo aula para demonstrar como fazer um bloco dinâmico no AutoCAD. No caso, estou usando o AutoCAD versão 2014, versão de estudante. Esse bloco ele tem a intenção de fazer uma porta dinâmica. Vocês podem ver que ela tem a função de espelhamento, outro espelhamento, aqui a largura da porta até 10 centímetros é configurável. E o tamanho da porta, até 1,10 m, caso de banho de deficiente. E também a função com ou sem soleira. Isso aqui é muito prático, você tem um bloco de porta apenas e não precisa mais fazer outro tipo de porta. A não ser que seja uma porta camarão, enfim. Vamos fazer ela então. Então eu vou explodir esse bloco e vamos começar do zero. Primeira coisa, vamos ter que transformar isso num bloco. Então você escreve block, dê o nome ao bloco, no caso porta, defina um ponto base, no caso esse que vai ser onde encaixa na parede, e selecione os objetos, a porta inteira. Muito bem, o bloco já tinha um bloco no caso, né? Então eu estou redefinindo, ok. Agora você clica duas vezes no bloco para ele ir para o editor de bloco. É aqui no editor que nós vamos criar as funções para a porta. Com o atalho Ctrl 1, a gente pode abrir as propriedades que vão ser utilizadas. Tudo bem, a gente tem que criar. Primeiro vamos criar a função de esticar a porta, aumentar o tamanho. Então vamos criar uma função paramétrica. Ele pergunta aqui onde vai ficar localizado. Então vamos localizar aqui e aqui. E colocar num ponto. Para meios de organização apenas, defino uma medida certa. Só para ficar bem organizado. Vamos chamar essa função de renomear para comprimento. Agora vamos criar uma ação. Não, primeiro nós vamos ter que... Você pode ver que tem dois grids, tem um desse lado e um desse. No caso, nós só queremos esticar a porta para a direita. Não precisa esticar desse lado, somente esse lado. Então eu vou clicar nesse paramétrico e vou dizer que eu só quero um grip. Certo. Agora só tenho esse lado aqui. Eu não tenho mais outro setinho aqui. Certo. Então agora vamos criar uma ação para esse paramétrico aqui. Esse parâmetro. Vamos na ação, escolher a ação stretch. Ele pergunta qual parâmetro? Esse parâmetro. Qual ponta? Essa ponta ou essa ponta? No caso é essa ponta. Ele pergunta qual é a área do stretch? É essa área. E quais são os objetos? São esses objetos. Mas não isso. Somente o batente. E confirma. Nós já temos a primeira função do bloco dinâmico. Vamos usar aqui test block. Você pode ver que ele já cresce de um lado. Mas cresce sem função, né? Sem razão. Então vamos resolver esse problema criando outra ação paramétrica criar uma ação de stretch para a porta crescer junto. Uma ação, ele pergunta qual parâmetro? Esse parâmetro. Qual ponta vai ser a ativadora dessa ação? Essa ponta será ativadora. Qual é a área do stretch? É essa área. Quais são os objetos? É esse objeto. Sem a projeção de abertura da porta. Confirma. Agora você pode ver que aqui, esse parâmetro tem duas ações. Uma delas ativa o tamanho do batente, né? Esticar o batente, e a outra estica a porta. Vamos testar para ver como é que fica.
ele está andando para o lado. Para resolver esse problema, vamos voltar. Essa ação aqui, é por isso que eu falei para vocês deixarem o Properties aberto, porque ele aparece coisas aqui que nós precisamos mexer. Esse aqui aparece as funções dele. Se a gente seleciona outro, aparece as funções da outra ação. No caso, essa ação tem aqui no Overrides um comando escrito Angle Offset. A gente coloca 90 graus. Então, no caso, essa ação, que é referente a essa área, vai ser aplicada 90 graus, ou seja, para cima, e não mais na direção direita. Vamos testar o bloco. Pronto, resolveu. Só que essa projeção da abertura da porta continua igual. Nós temos que mudar isso. Para isso, vamos criar uma outra ação de Scale. Para qual parâmetro? Para esse mesmo parâmetro. Esse parâmetro será o ativador. Ele pergunta qual objeto. O objeto é isso. E confirma. Agora vai junto. Vamos testar o bloco. E foi. Beleza, maravilha. Só que ele está crescendo sem uma medida certa. Para a gente fazer isso, vamos clicar aqui nesse parâmetro. E aqui, Value Set, nós colocamos aqui, em vez de None, vamos colocar uma lista de medidas pré-definidas. Atualmente ela está com 80 centímetros. Vamos criar então outras medidas. Vamos criar a medida de ponto 70, ponto 60, ponto 9, 1 e 1.1. Ok. Agora vocês podem ver que tem umas barrinhas e a porta só pode crescer ou diminuir nessas medidas, não em outra medida aleatória. Vamos testar. Agora eu só deixo nessa medida. 1,10, 1, 90, 80, 70 e 60. Beleza. Aí, temos que também criar... Existe uma forma mais fácil de você clicar aqui. Com esse parâmetro Lookup, nós podemos escolher a medida sem precisar clicar nessa setinha. Isso é mais útil quando essas setinhas são muito pequenas ou quando o desenho está muito pequeno, é mais fácil de enxergar. Então vamos criar um lookup, um parâmetro de lookup. Escolha o local. Vamos colocar ele no local aqui. Para arrumar ele, vamos abaixar ele aqui um ponto, 10 centímetros. E vamos chamá-lo de lista de comprimentos. Então o parâmetro está criado, mas ele não tem nenhuma ação. Então vamos numa ação e uma ação de lookup. Para qual parâmetro? Para esse parâmetro. E foi. Aparece essa tela aqui. Daí então vamos adicionar uma propriedade. Qual propriedade? Atualmente nós só temos comprimento, então é a única que vai ser. Nós vamos escolher aqui aquelas medidas lá que nós pré-definimos, tamanho da porta. Até 1,10 m. E temos que dar um nome que vai aparecer para ser lido por nós. Então vamos colocar 60 centímetros, 70 centímetros, 80, 90, 1 metro e 1,1 metros. Certo. Agora, se nós testarmos o bloco, ele é mais fácil mexer por aqui. Se o desenho estiver assim, ó, é mais fácil acertar quando o desenho está muito grande e poluído. Tem um problema. Quando você mexe aqui, essa setinha não está acompanhando o batente da porta. Tem como resolver isso também. Vamos voltar para o bloco e vamos criar uma ação porque os parâmetros já existem. O parâmetro ativador, essa setinha aqui já existe. Então nós vamos criar uma ação para isso. Vamos criar uma ação de movimento que será ativada pelo parâmetro comprimento.
será ativada por essa setinha. E qual parâmetro será movido? Esse aqui, ó. A lista de comprimentos. A seta e o nome. Confirma. Com isso, quando você mexe o bloco, a seta vai junto. É mais bonito. Agora nós temos que configurar também a largura da porta. Então vamos voltar para lá, criar um parâmetro para a largura da porta. Então vamos criar um parâmetro linear desse canto até esse canto. E vamos esticar um pouco. Para deixar estético apenas, vamos dar uma medida aqui. Beleza. E vamos chamá-lo de largura. Esse parâmetro só deve ter um grid, não dois. Nós só vamos esticar daqui para baixo e nunca daqui para cima. Então vamos selecionar ele e colocar o número de grid 1. Beleza, agora só tem um deles. Você está vendo que aqui tem uma exclamação. Essa exclamação significa que esse parâmetro ainda não tem nenhuma ação para ele. Então vamos criar uma ação de stretch. Ele pergunta qual parâmetro? Você diz esse parâmetro. Qual seta será ativadora, né? Qual lado? Qual ponto? Esse ou esse? Olha o vermelhinho lá. Se fala esse. Qual será a parte do stretch? Podemos selecionar tudo, inclusive essa lista de comprimentos. Vamos selecionar tudo isso aqui, que vai ser esticado. E quais objetos? Os mesmos. E confirma. Agora podemos testá-lo. E ele cresce, junto com essa seta. Se eu não tivesse selecionado essa seta, ela continuaria ali em cima e só ia o parâmetro. Tudo bem. Só que aqui é a mesma história do comprimento. Ela está indo desordenadamente. É bom que tenha uma medida. É difícil ter uma parede que vai ter 12 centímetros,7. Né? São 12, 13, 14, 15, 16, 17, enfim. Então vamos criar umas medidas pré-definidas para o tamanho da parede. Vamos clicar nesse parâmetro e escolher aqui, em vez de nada, né, none, vamos colocar uma lista. Uma lista que vamos definir agora as medidas. Ponto 15, vamos pôr uma de ponto 14, uma de ponto 13, uma de ponto 12, ponto 11, ponto 10. Essas medidas são meramente referências para vocês, tá? Não quer dizer que tenha parede de 11, enfim. Agora ela só pode se mover dentro desses risquinhos, dentro dessa margem, que é 10, 11, 12, 13, 14 e 15 centímetros. Vamos testá-lo então. E aqui, ele só pode mexer nesses. Só nesse aqui. Aqui fica um pouco mais evidente a necessidade do lookup. Porque é um pouco difícil de pegar. O 14, por exemplo, está um pouco difícil de pegar, né? Então vamos deixar um lookup para a gente achar mais fácil. Vamos criar um parâmetro de lookup. Ele está apertando a localização. Vamos colocar nesse canto então. E vamos movê-lo um pouco para baixo, como o outro. Vamos chamá-lo de lista de larguras. E vamos dar uma ação para ele. Uma ação de lookup. Para qual parâmetro? Para esse. Daí ele escolhe qual lista. Lista de comprimento ou lista de largura? No caso agora seria a lista de larguras. Selecionada a lista de larguras, nós temos as medidas pré-definidas que havíamos criado. Então, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Serão essas medidas o resultado. E vamos dar um nome que vai ser o nome que vai aparecer lá. Então vamos por 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, até o 15 centímetros. Se você deixar uma dessas aqui em branco, você não consegue dar OK. Tá? Tudo bem.
Agora nós temos já um lookup. Vamos tirar esse comprimento aqui da frente para ficar mais fácil de ver. Olha como está ficando. Vamos testar o bloco. E ele funciona. O problema aqui é o seguinte. Ele não está se movendo. Não está se movendo junto com esse aqui. Então vamos fechar aqui o teste. E esse parâmetro aqui de largura não foi criado antes disso aqui. Então eu não consigo, eu não tenho como mover isso junto. Para resolver o problema, você clica nessa ação aqui, nova seleção, seleciona esse canto, dessa vez incluindo a lista de larguras e esses objetos. E confirma. Agora, tanto a lista de larguras quanto a lista de comprimentos, quando você mexe a largura da porta, todos se mexem juntos. Muito bem. Vamos fechar e criar uma outra função. Agora nós já temos largura e comprimento da porta pré-definido como dinâmico. Vamos criar agora uma função de espelhamento da porta. Então vamos criar outro tipo de parâmetro, parâmetro flip, que seria no caso do CAD o mirror, né? E definir um ponto base. Se você segurar o botão, o Ctrl e botão da direita, aparece esse menu, né? Vamos escolher o Mid Between Two Points. Vai ser entre esse e esse. Esse vai ser o meio. Esse tamanho aqui pouco importa. Isso aqui é só uma linha de eixo, né? E onde será... Já está a linha de eixo. Aqui ele está apertando onde vai ficar a legenda. Vamos pôr no mesmo lugar. Mid Between Two Points. Entre esse e esse ponto. Pronto, já temos um parâmetro de flip. Vamos renomeá-lo para, por exemplo, esquerda, direita. Vamos criar agora uma ação para esse parâmetro. Uma ação de flip. Para qual parâmetro? Ele pergunta. Para esse parâmetro. Quais objetos? Você pode digitar all e confirma. Vamos testar agora o bloco. Ele se mexe agora. Agora ele é espelhado. Ele tem agora a função de espelhamento. Vocês podem ver que se você colocar certinho essa linha de eixo aqui, bem centralizada no meio, é a única forma de você conseguir que ele dê o mirror sem que ele saia do eixo. Nós temos já o mirror, temos o comprimento e temos a largura. Agora tem um problema. Se você aumentar o tamanho da porta, essa linha aqui de eixo do mirror sai de lugar. Então a porta se mexe. Isso não pode acontecer. Considerando que tem paredes aqui e uma aqui, a porta não pode simplesmente andar para o lado. Ela tem que ficar centralizada no mesmo lugar enquanto você mexe de um lado para o outro. Para que essa função de espelhamento se mexa junto com o tamanho da porta, nós temos que criar uma ação. Uma ação de movimento, que será ativada pelo parâmetro comprimento. Então, seleciona o parâmetro comprimento. Qual ponta? Essa ponta ou essa ponta? Essa ponta. Qual objeto que será movido? É esse que vai ser movido, a função de espelhamento. E confirma. Só que, para que a função fique no meio sempre, cada vez que anda a porta, eu vou mostrar como é que fica. Vamos testar o bloco. Eu cresço a porta, mas ele anda demais para lá.
ele não está centralizado, ele está andando junto com o tamanho da porta, mas não está centralizado. Para que ele ficasse no meio, a cada uma dessas casas aqui que anda, de 90 para 1 metro, de 1 metro para 1,10 m, ele deveria andar apenas a metade dessas distâncias. Então vamos fechar. E com essa aba Properties aberta, lembrando que ela é ativada pelo Ctrl 1, fecha, abre. Ela tem que estar aberta. A gente clica nessa ação desse parâmetro, clicamos nessa ação e dizemos que... não, é esse aqui, olha, essa ação de movimento que move esse parâmetro. A função de movimento, ao invés de multiplicar por 1, vou multiplicar por meio, 0,5 no caso. E confirma. Agora, cada uma que vai andar daqui, cada um desses risquinhos, ele vai andar apenas a metade dessa distância. Ficando assim no centro. Vamos ver como é que fica. Sempre no centro. Agora a porta não anda. Não importa a medida que você colocar, ela não anda. Aqui, então vamos criar então, um espelhamento de cima para baixo. Criar um parâmetro de flip. Aqui. E vamos localizar ele nesse canto. Para ficar mais visível, eu vou esticar um pouco para cá. E vamos chamar essa ação, esse parâmetro de flip de cima, baixo. Certo, para a porta espelhar para cima ou para baixo. Esse parâmetro deve conter uma ação, a ação de flip. Ele pergunta o parâmetro, você diz o parâmetro. Ele pergunta quais objetos. Você pode digitar all e confirma de novo. Agora, mesmo esquema da outra vez. Se eu aumentar a largura da porta, isso não ficará centralizado mais. Para que isso não aconteça, vamos criar uma ação de movimento que será ativada por esse parâmetro. Quando a largura aumenta, ele tem que ficar centralizado. Então vamos ter esse parâmetro. Por essa ponta será ativadora. Essa ponta não existe no caso, então será essa ponta. Confirma. Ele pergunta qual objeto será movido. Será movido esse parâmetro aqui. O nome e a setinha. E você confirma. Já foi feita a ação de movimento quando a largura é mudada. Só que nós temos que dizer que esse aqui só deve andar meia casa quando esse aqui anda uma. Então vamos colocar nessa ação de movimento, vamos dizer que ele só tem que andar meio, ele multiplica por 5, 0,5, isso é metade. Então vamos testar o bloco de novo. Quando a gente aumenta ou diminui a largura do bloco, vocês podem ver que ele fica sempre centralizado, ele não anda. Né? Essas linhas aqui da parede ficam estáticas, elas não se mexem. Né? A porta não pode ir para cima assim, não. Então é aquela artimanha que nós temos que utilizar. O nosso bloco está quase pronto. Só tem mais uma coisa que nós podemos fazer. Caso nós queiramos ter uma soleira na porta, então vamos criar a soleira agora. Layer porta mesmo. Uma cor 8, né, que é um cinza. Ela não é parte da porta, é só uma projeção. Vamos criar então a soleira aqui. E a outra parte da soleira aqui. Não, esse aqui tá errado, né? Esse aqui tem que ser aqui. Não. Tem que ser aqui mesmo. Aqui. E aqui. Beleza, tá aqui a soleira.
eu quero que ela apareça e desapareça conforme a minha necessidade. Dependendo se o piso for o mesmo, né? Às vezes não tem diferença entre pisos entre dois ambientes, então não precisa ter a soleira. Então, mas tem a maioria dos ambientes eles têm soleira porque tem diferença de piso. Então vamos criar então uma função de visibilidade para essa soleira. Vamos escolher um lugar de visibilidade, escolher no meio da porta que fica mais bonito, em meio entre esse ponto e esse ponto. Vamos diminuir um pouquinho aqui, abaixar um pouco para não ficar tão na cara. Vamos chamar esse parâmetro de soleira. Esse parâmetro ainda não tem uma ação. Não existe uma ação de visibilidade. Para nós criarmos uma visibilidade diferente, basta clicarmos duas vezes. E ele abre aqui o Visibility States. Vamos criar uma nova visibilidade e escrever sem soleira. E esse aqui vamos renomear para com soleira. Vamos dizer que a atual é a 100. Tudo bem. Então, atualmente, não deveria ter soleira. Então, a gente clica nessa parte da soleira, botão da direita, Object Visibility, vamos por Hide, esconder nesse atual status. Nesse atual, tá certo, beleza. Escondeu. E esse também, botão da direita, Object Visibility, Hide for Current State. Escondeu. Mas nós estamos no sem soleira. E é só nesse estado que ele não tem aquelas linhas de soleira. No estado com soleira, volta ao normal. Então vamos testar se está certo. Block Editor e testar o bloco. Ele aparece com soleira. Se você vier aqui e dizer que quer 100, ela some. Nós temos aqui a função de espelhamento, outra função de espelhamento, o comprimento da porta e a largura da parede. Só está faltando uma coisa. Vocês podem ver que aqui é o ponto base. Quando a gente espelha a porta, ele se mantém no mesmo lugar. É preferível que o ponto base seja esse. Esse aqui é a base do bloco. Então, para mudar isso, e também tem outra coisa, né? A visibility ela não está andando junto, ela deveria andar junto. Ela não está centralizada. Vamos resolver esses dois probleminhas. Primeiro, vamos criar uma ação de movimento que será ativada por esse parâmetro. Né? Ele perguntou o parâmetro, esse. Por esse canto. Qual objeto? A soleira, que não está centralizada. E confirma. Aqui, nesse parâmetro, tem todas essas ações. A última ação que nós criamos foi a ação de Move 3, que é referente a mover a soleira. Vamos clicar nessa ação e aparece aqui nas propriedades o quanto ela está andando. Ele está multiplicando por 1 a medida que está crescendo aqui. Vamos multiplicar pela metade, né? Então cada um que cresce da porta, ela só anda metade, para ficar centralizada. Então, vamos testar o bloco. Quando você cresce a porta, a visibilidade está indo junto. Agora a soleira que deu problema. Vamos ver aqui. Beleza, voltei aqui o estado com soleira. Esse aqui de soleira. Ah, tá. Eu criei a soleira, criei a função dela existir ou não, mas eu não relacionei ela ao fato da porta estar crescendo.
Então ela é estática. Então para a gente resolver isso aqui, nós vamos ter que criar mais uma ação de stretch que será ativada pelo parâmetro comprimento. Pergunta qual ponta será ativadora, né? Não tenho essa ponta, é só essa, então essa ponta. A parte que vai crescer, né? Então o canto será esse. E quais objetos? Os objetos são apenas as linhas da soleira. E confirma. Agora vamos testar. Está aqui a função com ou sem soleira. E a com soleira, quando você cresce, ela cresce junto. E também essa setinha está centralizada, sempre, independente do tamanho da porta, ela está sempre centralizada com o meio. É isso que nós queremos. A última coisa que falta é o ponto base do bloco, que nós temos que dizer que ele sempre fica nesse canto. Sempre. Independente da porta ser espelhada e estar desse lado, o ponto base tem que estar então desse lado aqui. Então, parâmetro, base point, e qual ponto? O ponto aqui, olha, que é o ponto de inserção na parede. Esse ponto aqui. E pronto. Nós temos que dizer que quando a gente espelha, esse ponto vai junto. Ó, vamos testar assim como está. Nós apenas realçamos, né? Já existia esse ponto base, nós só criamos outro, mas não mudou nada, ele continua naquele canto. Quando eu giro, eu quero que ele esteja, que ele vá junto. Então vamos mudar esse flip. Essa ação de flip aqui. Vamos, botão da direita. Vamos modificar a seleção para all, tudo, que desta vez inclui o base point. E confirma de novo. Opa, deu alguma coisa de errada. Não sei o que aconteceu. Vamos deletar isso aqui e criar outra. Ação de flip para esse parâmetro. Quais objetos? Todos. Pronto. Agora, quando você espelhar, o ponto base vai junto. Vamos fazer o mesmo para esse aqui. Vamos deletar isso aqui antes que dê algum problema. E criar uma função de flip. Novamente, né, para esse parâmetro. Quais objetos? Todos. Agora, o bloco aparentemente está pronto. Quando a gente espelha, o ponto base vai junto. Ele vai para cima e para baixo. Tem tamanho da largura da parede. Tem o comprimento da parede, tem 1,10 m. Tem visibilidade com ou sem soleira. Isso aqui, gente, é um pouco complicado mesmo para fazer. Demora um pouquinho para entender ou para criar. Mas isso aqui é questão de produtividade. Quando você quer fazer um projeto, é difícil você ter que fazer todas as vezes um bloco de 70, um bloco de 80, um bloco de 1 metro, vai poluindo o desenho, começa a perder bloco para lá e para cá. Isso aqui é questão de produtividade para quem é projetista ou arquiteto. Esse mesmo esquema de blocos dinâmicos pode ser utilizados para janelas, utensílios móveis, por exemplo, uma pia. Você pode ter uma pia em vista de cima, né? Pode ter vista frontal, lateral, com um bloco só. Um bloco, o mesmo bloco que é visto de cima, tem a opção de ser visualizado de frente ou de lado. Ou em outra ocasião nós podemos pegar uma vegetação, árvores de grande porte. Tem um bloco que chama isso. E nesse bloco nós teremos aqui a visibilidade do com ou sem soleira, mas que seriam vários tipos. E cada um que você clica desses tipos, o bloco muda completamente. Então um bloco, você tem vários blocos dentro. Você não se perde tanto. Tá? Isso aqui que eu queria mostrar nesse vídeo. Tem também o passo a passo bem explicado pelo site Arquilog, que é da arquiteta Mônica Fischer, do Rio de Janeiro. Ela me ajudou em algumas coisas nesse bloco também. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.